Olá a todos, eu sou a Estela, eu sou uma das voluntárias do CIAE João de Camargo. Que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre. O tema da nossa reflexão de hoje refere-se ao desapego dos bens materiais. E para isso a gente consegue encontrar muitas explicações no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, itens de 1 a 15. Existem muitas parábolas que abordam a questão do desapego aos bens materiais, né? Então, a partir dessas histórias, Jesus procurava mostrar, tentando extrair algumas histórias das pessoas que viviam ali na época, para a gente poder refletir e tirar algum aprendizado para a nossa vida. A gente sabe que a riqueza ela é considerada uma prova muito mais desafiadora do que a miséria, porque a riqueza ela vem junto com as tentações. Então é muito comum uma pessoa que tem essa possibilidade acabar se apegando aos bens materiais por todo o conforto que a riqueza acaba trazendo. Então muitas vezes o apego aos bens materiais ele vai estar ligado não só ao apego em si, mas ao orgulho e ao egoísmo. O orgulho no sentido de que aquela pessoa se considera mais merecedora do que outra. E o egoísmo justamente de achar que tudo aquilo que ela tem, caso seja partilhado, ela vai deixar de ter tudo que ela já conquistou, que ela já recebeu, por exemplo, a partir de uma herança. E isso é um grande equívoco, até porque no Espiritismo, o que a gente aprende é que fora da caridade não há salvação. E essa caridade, a gente já sabe que ela não é uma caridade só material, né? Que a gente pode ser caridoso de várias formas, mas como o tema de hoje é para a gente refletir sobre o desapego aos bens materiais, o que Deus pede não é que a gente seja negligente com todos os nossos bens materiais, é claro que não, né? Não adianta de repente eu ter um carro e eu não tomar cuidado e eu acabar toda hora quebrando ele e aí de repente eu acabar até machucando uma pessoa porque eu não faço as manutenções adequadas no carro. Isso é um grande equívoco, mas o que a gente não pode, o que Deus pede para nós é que a gente não dê um poder maior aos bens materiais do que os bens espirituais. Por quê? Porque os bens materiais, eles são perecíveis, né? Às vezes a gente gosta tanto de uma coisa e aí de repente chove e aí aquele objeto se perde, né? Às vezes a pessoa é tão apegada ali numa roupa e aí engorda ou emagrece e perde a roupa. É tão apegada no sapato, vai lá, tem a chuva, fura o sapato e aí o sapato fica ruim, né? Então, o que Deus pede é que a gente saiba usar com critérios os bens materiais, né? Até porque, do mesmo jeito que tudo o que é ofertado aqui na Terra é por um consentimento de Deus. Então, a riqueza, ela consegue promover um aspecto da lei do progresso que é relacionado ao progresso intelectual. Então, é a partir da riqueza que, por exemplo, novos remédios podem ser testados e que hoje em dia a gente tem acesso à vacina, a gente tem acesso a um monte de exame preventivo. Isso tudo, né, foi a custos do progresso intelectual, dos estudiosos que foram conseguindo aí prosperar e trazendo aí um recurso maior para a gente poder, por exemplo, cuidar da nossa saúde de um jeito que há 50 anos atrás não era possível, né? Então, na medida em que a gente pode usar os bens materiais, usufruir a partir da finalidade de cada um, isso não é um problema. O problema é quando a gente acaba dando mais importância aos bens materiais e colocando de lado ou suspendendo aquilo que é imaterial e que vai ser imortal e a gente vai carregar enquanto espíritos eternos, que é o nosso progresso moral, né? Então,
e justamente o progresso moral, ele independe da condição material, né? Quantas pessoas que são ricas, que conseguem ter boas fontes de educação e não conseguem ser gentis, né? E de repente deixar uma pessoa atravessar na faixa de pedestre, por exemplo, ou dar um lugar no ônibus e no metrô. E quantas pessoas que às vezes numa condição de muito maior humildade, humildade que eu digo de ter poucos recursos materiais e que às vezes está ali cansado, trabalhou o dia inteiro, né? Quantas pessoas às vezes estão lá em ônibus, metrô, carregadas, carregando criança e aí vai dar um lugar para uma pessoa mais velha, né? Isso é uma conquista moral, não está relacionada à questão material, né? E é isso que não se perde e que a gente vai conseguir carregar com a gente durante todas as nossas próximas encarnações. O mais sábio seria que nós fôssemos como Jó. Em um certo momento, Jó tinha uma vida de muito conforto, mas aí ele vai e perde tudo. E aí ele fala, ele não se revolta, ele não fica indignado com o que acontece, mas ao contrário, ele aceita e se resigna e fala: assim como Deus me deu, Deus me tirou. E se for do desejo de Deus, ele vai me dar de novo, né? Isso é uma demonstração de uma elevação moral. Por quê? É difícil a gente abrir mão daquilo que a gente gosta, daquilo que nos dá conforto e até uma certa segurança e estabilidade. Mas quando a gente confia que se Deus é nosso Pai e pai nenhum vai dar pedra se o filho pede pão, então, assim como Jó, é preciso que a gente solidifique a nossa fé. Mas para cada vez mais a gente conseguir se elevar moralmente, é importante a gente colocar os nossos bens materiais no seu devido lugar, né? Não adianta, por exemplo, se eu tenho só um casaco, eu dar o meu casaco para um morador de rua e eu acabar ficando com frio e ter que pedir o casaco para uma outra pessoa. Eu só vou estar trocando o problema. Agora, se eu tenho 3 casacos, um deles eu não uso, tem um tempão, eu já nem lembro mais dele, para que esse casaco tá fazendo o que no meu armário? Né? É isso que é uma forma de eu poder mostrar o meu desapego aos bens materiais, né? Porque, inclusive, isso é através do exemplo e das nossas atitudes que, inclusive, a gente vai poder ajudar os nossos descendentes a que caminho que eles vão seguir, né? Muitas vezes no Evangelho é colocado que às vezes falam-se que algumas pessoas elas não agem de forma caridosa e não partilham, né? E não dão um pouco das suas riquezas com medo de repente faltar para os seus filhos no futuro. E achando então que é uma forma justificável de não fazer essa doação. E aí no Evangelho é colocado que na medida em que a gente tem esse tipo de pensamento, de uma certa forma, até indireta, a gente está ensinando os nossos descendentes a ser egoísta, né? Por quê? Porque somos todos filhos de Deus, então somos todos irmãos. É claro que a gente tem um vínculo com a nossa família e por conta desse vínculo, naturalmente a gente quer preservá-los de sofrimento. Mas enquanto filhos de Deus, já que todos somos irmãos, então por que um irmão que eu não conheço, ele não é digno de eu fazer algo de bom para ele, né? E então, né, agora que, por exemplo, daqui a pouco vem o inverno, né, que tem um monte de campanha, né, do agasalho para poder aí arrecadar para os moradores de rua, por que não a gente já começar a fazer essa reflexão, né? Porque não só o quanto que a gente vai acumulando de coisas materiais que depois a gente nem lembra mais e aí um dia que vai lá fazer uma limpeza acaba se dando conta do que tá ali acumulado e o quanto isso podia ser fonte de auxílio para tantos necessitados, né? Tem uma história que fala de
de um imperador do tempo lá, eu não sei se era naquela época assim, dos faraós, das múmias, né, que as pessoas elas não morriam, elas eram mumificadas. E aí tem um imperador do Egito que ele chega e que ele pede para, quando ele morresse, ele queria que ele fosse colocado no caixão com as mãos dele para fora. E a moral disso, né, ele queria que todo mundo visse que, como ele era imperador, ele era riquíssimo, né, então ele tinha ali acesso a todo o ouro, a toda a fortuna daquele lugar, porque ele é que comandava aquele lugar, então tudo aquilo era dele. Mas ele queria mostrar, né, que na hora em que a gente deixa o nosso corpo físico, que do mesmo jeito que a gente chega sem nada, ele quis mostrar que na hora em que o nosso corpo físico morre, né, uma vez que o espírito é imortal, não vai morrer nunca, mas na hora que o nosso corpo físico morre, as mãos para fora, ele queria simbolizar de que também, por mais bens que a gente acumula no decorrer da nossa encarnação, que eles não vão com a gente quando a gente fazer a nossa passagem para o mundo espiritual, né? Então, é importante a gente ter em mente de que nada na Terra é nosso, tudo é um empréstimo. O que é nosso? O nosso espírito. O que podemos fazer? Tentar progredir moralmente o máximo que a gente puder, porque o nosso objetivo, a nossa destinação é nos tornarmos a imagem e semelhança de Jesus. Então, na dúvida, né, na medida em que às vezes a gente se priva de coisas, se priva de encontrar alguém porque quer juntar muito dinheiro ali, que precisa mudar de casa, precisa ter uma casa maior, é importante que a gente possa parar e refletir a diferença, inclusive, entre ambição e ganância. E se for difícil tentar encontrar essa diferença, que a gente possa ponderar o que Jesus faria no meu lugar. Eu espero que todos tenham uma boa semana e que Jesus nos acompanhe agora e sempre. Fiquem em paz.